A gente que está aí, né, numa era cada vez mais conectada, é maravilhoso por um lado, não tenho dúvida, mas também tem seus desafios. E é esse assunto, com dicas para se prevenir de fraudes financeiras, que a gente começa a nossa coluna da Cooperforte hoje. Mesa para dois. Momento Cooperforte. Um oferecimento Cooperforte, a sua cooperativa de hoje e do futuro. E para isso, eu tenho uma mulher, gente, que é super poderosa, porque ela é gerente de antifraude da Cooperforte, formada em administração de empresas, com especialização em finanças, investimentos e banking pela PUC, cursando MBA executivo pelo INSPER e uma carreira dedicada a essa área financeira, com foco em investimentos, transações financeiras, como a implantação do Pix. Fabiana Nascimento Camilo. Fabiana, bem-vinda. Ai, obrigada. Que prazer, Babi, estar aqui de volta. Hoje a gente está com um documento, né, com dicas bem interessantes para todo mundo. Até é importante que quem tiver a oportunidade esteja com um papel e uma caneta na mão, porque hoje, assim, é inclusive para passar para os pais, para passar para os amigos. É isso, porque eu acho que é um cuidando do outro nesse sentido também. Um pouquinho antes de a gente entrar ao vivo, eu estava falando com a Fabiana, assim, como eu era meio não muito segura digitalmente, até parecer a parceria do meu marido e me ensinar várias técnicas, e aí eu comecei a ter um interesse nisso, aprender outras também. Hoje é uma troca, como a Fabiana disse, né? É para você, ouvinte, mas também para os seus familiares, assim, espalhe a notícia. Então, depois, inclusive, vai ter um guia que vocês vão lançar, né, Fabiana, que a gente vai compartilhar com você também. Mas então, vamos lá, pensando. Queria que você contextualizasse primeiro esse cenário que a gente vive. Isso. Hoje a gente está num cenário que golpes e fraudes digitais estão numa crescente, né, exponencial. Então, a cada dia a gente tem visto mais casos, principalmente em relação a vazamento de dados. Então, às vezes você perde a sua CNH, você perde o seu celular, acaba não registrando um boletim de ocorrência e pensa que não vai dar em nada, mas aqueles dados eles podem ser utilizados no futuro para um golpe de engenharia social, que é quando liga para sua mãe falando que foi sequestrado, é a sua filha e você mora em tal lugar, e ele já tem todos os dados ali para eles darem o passo a passo do golpe e conseguirem êxito, né? Então, a gente tem que se preocupar com essa questão de proteger os nossos dados, proteger as nossas contas, para que você não caia numa situação dessa ou um parente próximo seu caia. Tá? Maravilha. A gente vai dar depois eu até tenho várias dúvidas, que eu sou fascinada por esse assunto. Mas a gente fala dessa responsabilidade compartilhada, né? Exatamente. Explica pra gente. Exatamente. As instituições financeiras, todos têm a sua responsabilidade em manter os seus sistemas seguros, mas também é dever do usuário ter aquela proteção, ter uma senha segura, fazer a validação em 2 etapas, né? Autenticar as validações em 2 etapas quando tem essa possibilidade. Então, a gente vai dar as dicas aqui, passo a passo, são 10 dicas. Legal. Que eu acho que já vai mitigar e minimizar muito essa questão dos golpes. Bora primeiro, acesse o gov.br com segurança. Isso, lá no Gov. O Gov hoje é uma porta de entrada para vários sistemas, né? Onde tem todos os dados do cidadão ali, imposto de renda, endereço, telefone, as pessoas conseguem todos os dados ali. Então, a primeira dica que a gente dá é fazer a ativação da verificação em 2 etapas no Gov, tá? A partir do momento que você fizer essa ativação em 2 etapas, e a gente vai disponibilizar a cartilha com o passo a passo, os prints de tela, onde ir. Ótimo, precisa. Você precisa também validar se não teve alteração do seu e-mail e do seu telefone. Por quê? A cada alteração de senha, eles mandam um token para o seu e-mail ou para o seu telefone. E a partir desse token, eles conseguem alterar a senha e acessar todos os sistemas que estão vinculados no Gov. Então, super importante essa primeira dica, ative a validação em 2 etapas, porque a segunda validação, você entrou pelo computador. A segunda validação ela é feita no seu dispositivo. E tem um motor antifraude ali, acoplado no seu dispositivo, no app do Gov, que vai identificar se ele é seu ou não. E consegue ver geolocalização, consegue ver se aquele dispositivo é seguro ou não. Então, primeira dica, super importante. Ative a verificação em 2 etapas, confirma se não teve alteração de e-mail e telefone. Maravilha. Vocês também têm aqui, né, do contra-cheque. Meu pai
foi auditor, é auditor ainda, né? Auditor, contador. E ele sempre falava assim, olha, fica de olho na sua conta, que entra, que sai, assim, tem que ficar de olho sempre. E é um exercício que muita gente não faz, não né? Faz. Inclusive no contra-cheque, nem no pagamento, que está sendo pagamento automático, não tá. Faz. A gente está num boom de incentivo do governo por crédito consignado, né? Boa, o crédito Fabiana. do trabalhador veio aí para isso. É muito bom para a população, mas a gente também tem que ficar atento caso não tenha sido solicitado. Então, sempre ficar atento ali nos descontos que são feitos no seu contra-cheque, porque pode ser que tenha algum desconto de empréstimo que não foi solicitado por você, foi solicitado por um terceiro. Muitas das vezes, quando o fraudador ele consegue ter êxito na liberação do empréstimo, a vítima só fica sabendo na cobrança, quando ele se torna inadimplente. Então, é super importante também ficar atento a essas rubricas de desconto do contra-cheque para ver se não teve uma fraude ali. Maravilha. Vamos pro próximo. Esse eu nunca ouvi falar. Tem que acessar com certa frequência o Registrato do Banco Central? Isso. O Registrato é uma plataforma do Banco Central, a gente até conversou sobre isso aqui na última vez que a gente veio, onde ele disponibiliza todas as contas que estão abertas no seu nome, as chaves Pix que tem cadastrada, os empréstimos que tem no seu nome, cheque sem fundo. Então, se você cria um hábito ali de uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, você acessar o Registrato, você também já mitiga isso ou consegue identificar alguma irregularidade logo no início, né? O Registrato você também acessa pelo Gov, tá? Então, se der um Google Gente, Registrato... vale muito a pena, viu? Eu tinha uma conta aberta que eu nem sabia que eu tinha depois que a Fabiana veio aqui. Ela falou isso outra vez, mas eu não sabia que tinha que acessar com certa frequência. Uma vez por mês, olha só. Sim, já vou lá de novo, né? Era bom que ela venha aqui de novo. E é sério, gente, eu tinha uma conta que eu pensei, da época da faculdade, que eu pensei já estava fechada e estava aberta. Foi muito ótimo, assim, foi perfeito para eu fechar, para não ter nenhum problema depois, nenhuma surpresa depois. Proteger o CPF na Receita Federal? Isso. A Receita Federal também disponibilizou lá na plataforma do Gov, né? O RedSim. É super simples, você acessa o RedSim também pelo Google, dando Google, acessa o Gov e vai ter a opção de Proteja seu CPF. Quando você clicar nessa opção de Proteja seu CPF, você está proibindo a utilização do seu CPF para qualquer abertura de CNPJ, vinculado a qualquer abertura de CNPJ. Então, isso dificulta... rica! Isso dificulta que não tenha conta aberta, conta laranja, né? Não utilizem o seu CPF para a abertura de uma empresa e você seja um laranja sem saber. Nossa! Cheques extratos pouco acessados, que dica é essa? Essa dica é em relação principalmente ao FGTS. Às vezes você tem um saque, um benefício cadastrado que você não tem conhecimento, porque teve uma invasão na sua conta do FGTS, cadastraram um saque de aniversário, por exemplo, e você não tem conhecimento. Como é um extrato que a gente acessa pouco, né, você tende a nem perceber no decorrer do ano. Então, também com uma certa regularidade ali, bimestralmente, você pode acessar e ver se não tem algum saque indevido no seu FGTS. Se tiver, claro, já procura imediatamente a instituição responsável, que nesse caso é a Caixa Econômica, né? E a relação com as nossas senhas? Gente, eu tenho certeza, vai ter algum ouvinte que ou anota tudo no papelzinho, ou pior, anota lá no blog de nosso celular, senhas. Isso. Aí, coloca lá. A gente acabou de falar sobre isso antes de entrar, né, Babi? Então, assim, ter uma certa rotina de alteração de senhas seguras, né? Cadastrar sempre uma senha segura nas instituições financeiras, preferencialmente alfanumérica, e sempre ficar de olho no seu e-mail. Foi o que a gente falou. Quando o fraudador consegue dar um bypass ali, alterar o seu e-mail em alguma instituição financeira ou o seu telefone, vai gerar um token de redefinição de senha para o seu e-mail. Então, se tiver esse e-mail lá que não foi solicitado por você, imediatamente já aciona o canal oficial da instituição financeira que provavelmente sua conta foi invadida. Hoje, as instituições financeiras possuem mecanismos para ver quem acessou a conta, a partir de qual dispositivo. Então, é mais fácil da gente ajudar o associado ou o cliente nesse caso. E, Fabiana, é muito engraçado a gente pensar, mas é muito difícil acessar a conta de um banco, acessarem um Gmail, para quem conta no Gmail, tem e-mail, acessar o Gmail. Mas o problema é que sua conta no Gmail, você usa a mesma senha que você usa num lugar que tem um acesso frágil, que vaza, porque assim não tem segurança nenhuma. Você pegou numa loja online, dá repimboca, dá parafuseta, a mesma senha. Essa senha vai vazar. Ele fala, tem essa senha aqui, deve ser ali do Gmail, vou usar. Então, né, vamos... Ou às vezes a mesma senha de quando você era adolescente, né? Maria, que não tinha segurança, era muito menor as camadas de segurança.
números desconhecidos. A gente identificou um novo golpe agora utilizando IA. A IA também veio para o bem, mas ela acaba vindo para o mal, né? Em que eles ligam, aquelas ligações mudas quando você atende. Então, se a pessoa fala, alô, não estou te ouvindo, ele capta a sua voz e, a partir dali, consegue fazer uma gravação a partir de uma IA. Aí a pessoa pode falar, mas para que vão usar a minha voz para uma gravação? Podem usar uma voz para ligar para sua mãe falando que você foi sequestrado e aí tentar um golpe de engenharia social. Podem tentar ligar numa instituição financeira para resgatar um valor ou liberar um empréstimo. No gerente você já conhece, já que sua voz está... Exatamente, na compra de um carro ou algo assim. Então, é super importante, quando você receber uma ligação dessa, que a ligação for muda, nunca você fala o alô. Espera a outra ponta falar alô, tudo bem? E caso você veja que seja ligação muda, você já desliga e já bloqueia. Hoje existem aplicativos que ajudam com isso, que até o Truecaller, que é um aplicativo gratuito, a gente também vai disponibilizar na cartilha, né? Em que ele ajuda a denunciar spam. Então, ele faz como se fosse uma rede, né? E aí, quando a gente acessa, ele mesmo já bloqueia e fala, já tiveram 600 denúncias de spam nesse mesmo número. Fica mais fácil da gente alimentar a rede em relação a denúncias de spam ou golpe de falsa central também. Tem gente que expõe os dados nas redes sociais, WhatsApp? Muito, né? Quando tem uma rede aberta, assim, infelizmente. Quando tem uma rede aberta, você está ali colocando os dados dos seus filhos, onde os seus filhos estudam, ou com que você trabalha. Então, é importante a gente tentar mitigar isso ao máximo para não facilitar esses golpes de engenharia social, né? Então, às vezes você coloca o seu cargo ali no Instagram, ou então no LinkedIn você abre tudo em relação à família. Então, é a gente tentar utilizar essa rede para o bem, mas sem expor muito, assim como a foto, por exemplo, do WhatsApp, quando você deixa a foto aberta para o público. Isso eu aprendi. Isso. Tem como, gente. É muito legal, assim, só quem tem seu número salvo, assim, só quando você salvou o número daquela pessoa que sua foto aparece. Exatamente. Porque muitas das vezes eles utilizam aquela foto que está aberta para o público para poder falar que trocou de número, para também tentar aplicar o golpe, né? Então, mitigar essa questão, né, diminuir a exposição ao público e sempre colocar a validação em 2 etapas. No WhatsApp, por exemplo, você também tem essa opção. WhatsApp, Instagram, LinkedIn, as redes sociais. Boletim de ocorrência em caso de fraude. Eu já passei por isso um dia, eu fui pesquisar. E vale a pena também, a gente coloca não só coloca seu CPF um dia no Google e vê que aparece, assim, que era isso. Eu era servidora de um lugar, sei lá onde. E aí eu fui no Tribunal de Contas, fui na polícia, fui tudo você imaginar, morrendo de medo, falar, gente, eu não sou essa pessoa. Sim. Aqui é um pouco de chover no molhado, Babi, mas eu acho que é super importante. Vale a gente ratificar isso, de que a pessoa caiu num golpe, ou perdeu o celular, ou teve o documento furtado, sempre registrar um boletim de ocorrência. Por trás daquela ocorrência ali, pode ter uma investigação que a polícia está fazendo e que vai corroborar com a investigação, né? Então, tudo que você tiver que possa documentar, sempre coloca no boletim de ocorrência e aciona imediatamente a sua instituição financeira. Mais uma vez, a gente volta para falar do MED, rapidamente. MED é um mecanismo criado pelo Banco Central, né, em que a gente pode tentar reaver valores que foram perdidos por conta de golpe, de fraude. Então, quanto antes você entrar em contato com a sua instituição financeira, abrir um boletim de ocorrência, facilita a recuperação desse valor que foi enviado para um bandido, tá? Inclusive, só um reforço, a gente observa muito que, às vezes, os idosos têm uma certa vergonha de comentar com os familiares que caiu em um golpe, que foi vítima de um golpe. Não tenha vergonha. O quanto antes você comentar e a gente agir, mais fácil a gente consegue recuperar. O Banco Central está disponibilizando, a partir do ano que vem, uma opção do MED que a gente vai conseguir rastreabilizar. Follow the money, vai seguir. Isso, o dinheiro de ponta a ponta. Então, se ele enviou para uma instituição, a outra instituição enviou para outra, a gente vai conseguir chegar na origem final do recurso. Então, não deixem de registrar, né, de abrir o MED e comunicar a instituição financeira o quanto antes. Sensacional. E, por fim, essa que tem muita gente que já caiu na época só de vírus, agora é de golpe financeiro, que é link, né? Link pelo WhatsApp, link pelo LinkedIn, pelo Instagram, por e-mail, são os golpes de phishing que a gente comenta, né?
Nem sempre ele está ali para poder aplicar o golpe de imediato, mas na maioria das vezes para capturar os seus dados ou para poder instalar algum aplicativo malicioso no seu celular ou no seu computador para poder monitorar ali e, de repente, num segundo momento, ele conseguir invadir as contas. Então, sempre se desconfiar, se não tiver certeza que realmente é da instituição financeira que está mandando ou que da pessoa que você está conversando, não clique em link suspeito. Gente, a Fabiana podia passar 2 horas aqui por semana, assim, a cada 2 dias para falar, porque tem muito golpe. O sub do sub, ela falou do WhatsApp, né, para não roubarem sua foto. Como tem gente assim, malandra, tá? Fui comprar um dia uma coisa na internet, aí, não, mas salva meu telefone aí pra gente poder negociar direito. Aí eu falei, meu marido, por que ele quer que eu salve o telefone dele? Aí meu marido falou, pra pegar sua foto. Exatamente. Aí eu, meu Deus do céu, é tanto o sub dessas fraudes que a gente realmente tem que ficar atento, porque não é isso, a instituição financeira, obviamente, tem a sua parte, mas é coparticipação, né? A sociedade como um todo se cuidando, todo mundo se cuidando para evitar cair na mão desses golpistas, pessoas que estão interessadas em fraudar o sistema. Exatamente, Babi. Maravilha. Fabiana, quem quiser acompanhar o lançamento do guia, vai para onde? Isso. Lá nas redes sociais da Cooperforte, né, no Instagram, site, a gente vai publicar em breve, talvez até o início da próxima semana, essa cartilha com todos os passo a passos, prints, para poder facilitar para o usuário do que fazer para se proteger e proteger seus dados, tá? E eu espero aqui para a gente destrinchar, assim, a gente passou o corridão, mas acho que depois a gente volta aqui, né? Para dar cada um desses, rende conversa pra caramba, e é um alerta que tem que ser feito de forma constante, porque a gente tem que, para introjetar, assim como a educação financeira que a gente fala muito por aqui, né? Não é uma vez, não são 2, é uma constância, é uma conversa para a gente introjetar tudo isso e mudar comportamentos, que é tão difícil. E só mais uma vez, assim, não guarda para você, repassa para os seus pais, para os seus avós. Os idosos têm muita dificuldade de acessar essas ferramentas e criar esses bloqueios. Então, acho que não custa os filhos ajudarem os pais e vice-versa, né? A gente conversou com a Fabiana Nascimento Camilo, gerente de antifraude da Cooperforte. Obrigada, Babi. Mesa para 2. Momento Cooperforte. Um oferecimento Cooperforte, a sua cooperativa de hoje e do futuro. Um respiro no seu dia. Mesa para 2.